Os assírios foram um dos povos mais temidos e fascinantes da antiguidade. Um império que se ergueu sobre a força, a ambição e um desejo quase religioso pela glória. Mas o que estava por trás dessa obsessão? O que fazia os reis assírios verem a conquista como uma forma de salvação e a guerra como um caminho para a imortalidade? Neste vídeo, vamos mergulhar na mente assíria e entender como a glória se tornou sua maior fé. Vamos explorar suas cidades monumentais, suas batalhas épicas e a ideologia que transformou a violência em virtude. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vem comigo, porque agora vamos entrar na história dos que quiseram brilhar para sempre. No coração do norte da Mesopotâmia, cercados por montanhas áridas e terras que dependiam da vontade imprevisível dos rios, nasceram os assírios. Diferente dos babilônios do sul, que viviam entre planícies férteis e grandes centros comerciais, os assírios se ergueram num território de transição, uma fronteira entre o deserto e o vale, entre a sobrevivência e o perigo. Era uma terra difícil, onde as colheitas dependiam da chuva e os inimigos podiam surgir de qualquer direção. Nesse ambiente incerto, a força não era apenas virtude, era necessidade. E foi dessa necessidade que nasceu o espírito assírio, duro, disciplinado e determinado a jamais ser subjugado. No início, Assur, a cidade que deu nome ao povo, era apenas uma fortaleza nas margens do rio Tigre. Um ponto estratégico para o comércio, mas também vulnerável. O medo constante de invasões fez com que os assírios se tornassem guerreiros por destino, antes mesmo de serem conquistadores por escolha. Eles aprenderam cedo que na Mesopotâmia os fracos eram destruídos e os fortes temidos. Assim, a guerra não era um acidente, mas o próprio modo de existir. Cada geração herdava a mesma lição. Dominar era a única forma de sobreviver. Com o tempo, essa luta pela sobrevivência se transformou em ideologia. A violência deixou de ser apenas defesa, tornou-se vocação. Os primeiros reis assírios começaram a ver na expansão um dever moral, quase religioso. Eles acreditavam que a vitória não dependia apenas da espada, mas do favor dos deuses, especialmente de Assur, a divindade suprema que representava a própria identidade do povo. Assur não era apenas um deus entre outros, era o espírito do império, o símbolo do destino assírio. Lutar, conquistar e subjugar eram formas de glorificá-lo. Cada inimigo derrotado era uma oferenda, cada cidade dominada, uma extensão do seu poder divino. Foi nesse cenário que surgiram os primeiros reis guerreiros, figuras como Ilushumá e Shamshi-Adad, que transformaram pequenos domínios em impérios regionais. Eles se viam não apenas como líderes políticos, mas como representantes de uma ordem cósmica. Quando partiam para a guerra, acreditavam estar cumprindo um desígnio sagrado. Seus exércitos marchavam não só por ambição, mas por fé. O campo de batalha era uma arena onde se decidia o equilíbrio do mundo. De um lado, o caos dos inimigos, do outro, a ordem trazida pelo poder de Assur. Essa visão religiosa da guerra moldou profundamente a cultura assíria. Cada vitória era celebrada como um sinal de aprovação divina, e cada derrota, um castigo espiritual. Por isso, a glória se tornou o centro da vida pública, não como um luxo, mas como um dever. Ser glorioso era ser justo, ser vitorioso era ser piedoso. A fronteira entre o humano e o divino se dissolvia no sangue da batalha. O rei, ao triunfar, não apenas protegia o povo, ele revalidava a aliança com o sagrado. A glória, nesse contexto, não significava apenas fama ou poder material, era uma forma de eternidade. Para um assírio, morrer sem deixar um nome era desaparecer completamente. Mas morrer com honra, com feitos lembrados e inscritos nas pedras, era vencer a morte. Por isso, as paredes dos templos e palácios começaram a se cobrir de inscrições. Cada campanha, cada vitória,
Cada inimigo humilhado era registrado para que as gerações futuras jamais esquecessem. A memória era uma segunda vida, e a glória, o único caminho para alcançá-la. Essa mentalidade fez do Império Assírio algo único na história antiga. Enquanto outros povos guerreavam por riqueza, os assírios guerreavam por significado. A conquista era o meio de afirmar que estavam no lado certo do cosmos, sob o olhar vigilante dos deuses. E se o mundo inteiro precisava ser conquistado para provar isso, que assim fosse. A expansão não era apenas ambição imperial, era devoção. Ao longo dos séculos, esse impulso de glória cresceu junto com o poder militar. O pequeno reino do norte se transformou num império de ferro, com exércitos organizados, máquinas de guerra e táticas que espalhavam terror. Mas nas origens dessa máquina implacável estava uma ideia simples, a de que a grandeza era uma obrigação sagrada. O assírio não buscava apenas vencer, buscava merecer a vitória. Assim, a glória nasceu da necessidade, evoluiu pela fé e se consolidou como identidade. O mundo para eles não era um lugar a ser contemplado, mas conquistado. Cada inimigo derrotado, cada fronteira ultrapassada, cada cidade erguida em nome de Assur, era um testemunho de que os deuses haviam escolhido aquele povo para representar sua vontade na terra. E enquanto houvesse batalhas a travar, a glória assíria continuaria sendo o fogo que mantinha viva a própria alma do império. A ideologia assíria de poder não nasceu apenas da força das armas, mas de uma visão profundamente espiritual do mundo. Para os assírios, o universo era um campo de batalha entre a ordem divina e o caos, e o dever do rei era garantir que o domínio de Assur, o Deus Supremo, se expandisse continuamente. O império, portanto, não era apenas uma estrutura política, mas a própria extensão da vontade dos deuses sobre a terra. O rei não governava por ambição, mas por missão. Sua autoridade vinha de Assur, e seu sucesso em guerra era o reflexo direto da harmonia cósmica. Se o rei vencia, era porque o mundo estava em equilíbrio. Se perdia, era sinal de que o caos ameaçava a criação. Essa ligação entre o poder e o sagrado fazia dos reis assírios algo maior que simples governantes. Eles eram intermediários entre o céu e a terra, escolhidos não pelo nascimento apenas, mas pelo favor divino. Ao subir ao trono, o monarca não se tornava apenas rei, tornava-se o representante de Assur. Seu corpo e sua vontade eram considerados instrumentos do Deus. Cada decreto, cada campanha militar, cada monumento erguido era um ato de devoção. Quando o rei expandia o império, acreditava estar literalmente ampliando o território do Deus. Por isso, conquistar era uma forma de oração. Nas inscrições reais, gravadas em pedra, argila e nas paredes dos palácios, essa ideologia aparece com força quase hipnótica. O rei fala em primeira pessoa, como se estivesse narrando não apenas uma vitória militar, mas uma revelação divina. Assur marchou diante de mim, diziam as inscrições, e os inimigos caíram como folhas diante do vento. O rei raramente atribuía a vitória à sua própria coragem. Ele era o braço de Assur, o executor de uma justiça que transcendia o humano. Sua glória era o reflexo da glória dos deuses, e derrotar um inimigo era mais que um triunfo político, era um ritual cósmico de purificação. Essa retórica não era casual. Ela servia para consolidar uma estrutura de poder quase teológica, onde questionar o rei era o mesmo que questionar os deuses. O trono assírio, cercado de símbolos divinos e imagens de leões alados, era um altar disfarçado de trono. A figura do monarca se tornava inseparável da própria ideia de cosmos ordenado. E quanto mais vasto o império se tornava, mais forte era a convicção de que o rei era o guardião da harmonia universal. Mas essa ideologia não se limitava à palavra. Ela se manifestava na arte, na arquitetura e até na própria mise-en-scène do poder. As esculturas que adornavam os palácios não eram meras decorações.
eram instrumentos de propaganda sagrada. Em Nínive, Calhu e Assur, os relevos mostravam o rei em constante ação, esmagando inimigos, caçando leões, conduzindo exércitos, recebendo tributos. Cada imagem era uma narrativa visual que reafirmava sua invencibilidade. O monarca aparecia sempre maior que os outros homens, com músculos definidos, expressão serena e postura firme. Ele era humano apenas em aparência, na mensagem simbólica era divino. Essas representações tinham um papel psicológico poderoso. O visitante que entrava num palácio assírio era envolvido por uma sequência de imagens monumentais que o faziam sentir-se pequeno, quase irrelevante. O espaço arquitetônico era projetado para intimidar. As paredes contavam histórias de vitórias, execuções, oferendas e caçadas sagradas, e em todas elas o rei estava no centro, o eixo que sustentava o mundo. A glória dele não era apenas pessoal, era uma força ordenadora, uma garantia de que o caos seria mantido à distância enquanto o poder assírio prevalecesse. Essa estética da dominação servia a um propósito duplo: inspirar o próprio povo e aterrorizar os inimigos. As imagens de reis atravessando rios de sangue, de cidades queimadas e de prisioneiros ajoelhados não eram exibições de crueldade gratuita, mas mensagens codificadas. Elas diziam: este é o destino de quem desafia Assur. A violência, quando justificada pela fé, tornava-se virtude. A glória, quando emanava dos deuses, era irrefutável. Ao mesmo tempo, havia um componente quase teatral nesse poder. O rei assírio era treinado para encarnar a glória. Sua voz, seus gestos, sua presença em público eram cuidadosamente coreografados. Quando aparecia em cerimônias, cercado por generais, sacerdotes e mensageiros, ele era a personificação da vitória. Seu corpo, adornado com joias, armas e símbolos divinos, funcionava como um ícone vivo. O rei não precisava convencer, ele precisava irradiar. Essa fusão entre poder político, religião e estética criou um sistema em que a glória não podia ser separada da fé. O império existia para servir a Assur, e Assur existia para justificar o império. Essa lógica circular tornava o expansionismo uma obrigação eterna. O reino jamais poderia se satisfazer, porque o domínio do Deus jamais estaria completo. Parar de conquistar seria ofender o divino, interromper a ordem cósmica. No fundo, os assírios acreditavam que o mundo só permaneceria em equilíbrio enquanto o rei estivesse triunfando. A derrota seria uma falha não apenas militar, mas espiritual, um colapso da própria realidade. Por isso, a glória era mais do que ambição, era a própria respiração do império. E o rei, como o escolhido de Assur, não podia se dar ao luxo de ser humano. Ele precisava ser, diante dos olhos do povo e dos deuses, o reflexo perfeito da força celestial, uma chama viva da divindade que sustentava a ordem do mundo. A glória assíria não vivia apenas nas palavras, nas inscrições ou nas campanhas de conquista. Ela estava esculpida na pedra, gravada nas paredes, planejada nas ruas e nas proporções colossais das cidades. Os assírios transformaram a própria arquitetura em uma linguagem de poder. Entrar em suas capitais era como penetrar num cenário sagrado, onde tudo, da altura das muralhas ao olhar das estátuas, servia para lembrar que o rei era a encarnação da força divina. O espaço urbano era construído para deslumbrar e dominar. Nada era modesto. Cada edifício proclamava que ali vivia o povo eleito por Assur, o Senhor do mundo. Entre as cidades, Nínive se tornaria o grande símbolo desse esplendor. Sob o reinado de Assurbanipal, ela alcançou proporções quase míticas. Avenidas largas, templos altíssimos, jardins suspensos, palácios que pareciam mundos em si mesmos. O palácio sem rival, como era chamado, resumia o espírito do império.
Seus corredores se estendiam por centenas de metros e as paredes eram revestidas com baixos relevos que narravam vitórias, rituais e cenas de glória. Caminhar por esses corredores era como atravessar uma epopeia. Cada pedra contava uma história, cada figura era um testemunho do poder dos reis. Os relevos assírios não eram simples obras decorativas, eram instrumentos de comunicação e dominação. Neles, o rei aparecia como caçador de leões, conquistador de povos e protetor dos deuses. Os leões, símbolo da força indomável, representavam o caos, e o rei, ao abatê-los, mostrava que o mundo estava sob controle. Era mais do que uma cena de bravura. Era um ritual simbólico da ordem vencendo o desespero, do cosmos triunfando sobre o caos. A caçada era uma metáfora divina. O sangue derramado no relevo não era crueldade, era teologia. Nas cenas de guerra, o mesmo princípio se repetia. As paredes dos palácios eram tomadas por fileiras de soldados, carros de combate, arqueiros, cavalos, prisioneiros. A narrativa seguia um ritmo quase cinematográfico. O exército marcha, o inimigo é cercado, a cidade inimiga cai, os líderes derrotados são ajoelhados diante do rei. Tudo isso em sequência, com um realismo impressionante. As esculturas não mostravam apenas a vitória, mas o processo da vitória, o movimento do império em ação. O rei, sempre no centro, mantinha a calma no meio do caos, como uma divindade serena cercada por mortais. Essas imagens não eram vistas apenas por cortesãos ou sacerdotes. Elas eram destinadas a todos que entrassem no palácio, emissários estrangeiros, comerciantes, súditos, inimigos capturados. Os relevos funcionavam como uma linguagem universal. Não importava se o visitante falava acádio, aramaico ou qualquer outro idioma. A mensagem era clara. Quem entrava ali sabia que estava diante de um poder que ultrapassava o humano. A arte assíria era política em sua essência, feita para impressionar, aterrorizar e convencer. O medo, nesse contexto, era uma ferramenta de governo tão sofisticada quanto as muralhas e os exércitos. Os assírios compreenderam que o terror podia ser um cimento mais eficaz que a lealdade. As imagens de punições e execuções, gravadas com frieza detalhista, eram exibidas não como advertência, mas como celebração. Mostrar o destino dos rebeldes era uma forma de reafirmar o controle. A violência se tornava espetáculo, e o espetáculo, doutrina. O horror fazia parte da beleza, e a beleza do horror. O esplendor assírio não se limitava à arte estática. As próprias cerimônias do palácio eram encenações da glória. Quando o rei aparecia em público, ele se cercava de guardas, sacerdotes e músicos. O som dos tambores e das trombetas marcava sua presença como se o próprio Assur tivesse descido à terra. As procissões, os banquetes e os rituais de vitória eram cuidadosamente coreografados para impressionar os olhos e os ouvidos. A glória era uma experiência sensorial. Ela se via, se ouvia, se sentia. Essa teatralidade do poder não era gratuita. Ela servia para perpetuar a ideia de que o rei e o império eram inseparáveis, que o corpo do monarca era o corpo do mundo. Assim, cada palácio, cada mural, cada escultura se tornava uma extensão dessa identidade. Os deuses, os reis e as pedras formavam um só discurso. A glória deixava de ser um sentimento e se tornava uma presença física, palpável, construída em pedra e sangue. Mas havia uma lógica ainda mais profunda nessa estética da glória. Ao transformar a violência em arte, os assírios garantiam que o medo sobrevivesse ao tempo. Um inimigo derrotado poderia ser esquecido, mas a imagem da sua derrota, talhada nas paredes de Nínive, duraria séculos. Era uma maneira de tornar a vitória eterna, de aprisionar o triunfo na matéria. Cada relevo era uma forma de memória petrificada.
A glória não dependia mais do presente, ela estava preservada para o futuro. No entanto, essa busca por imortalizar o poder tinha um custo. Ao transformar o medo em monumento, os assírios tornaram-se reféns da própria reputação. Quanto mais aterradores eram, mais precisavam sustentar o terror. O império passou a existir não apenas para governar, mas para continuar sendo temido. O esplendor exigia violência constante, e a glória, para permanecer viva, precisava ser renovada com sangue. Assim, a estética da glória assíria era também a estética da dominação, uma arte que brilhava e assustava na mesma medida. O império se construiu sobre essa dualidade. A beleza como instrumento de poder, o medo como forma de eternidade. E enquanto os deuses pareciam sorrir diante dos palácios e das vitórias, o coração do império pulsava entre o esplendor e o terror, duas forças que juntas definiram o verdadeiro rosto da glória assíria. Por trás das muralhas colossais e das cerimônias triunfais, o Império Assírio escondia um coração cansado. A glória que um dia havia sido símbolo de poder e harmonia divina começou, aos poucos, a se transformar em um fardo. A máquina de conquista que sustentava o Império exigia movimento constante. Um fluxo interminável de guerras, pilhagens e campanhas que garantiam não apenas novas terras, mas também o medo que mantinha a ordem. O problema é que o império não sabia descansar. Parar de conquistar era arriscar-se à ruína, mas continuar conquistando significava consumir-se por dentro. Assim, os assírios ficaram presos em um ciclo que nenhum deus poderia quebrar. Depois de séculos de glória militar, o império atingiu seu auge sob o reinado de Assurbanipal. Nínive brilhava como a joia do Oriente, e o rei era celebrado como o senhor do mundo conhecido. Mas esse esplendor era também o início do declínio. O império havia se estendido demais, abraçando territórios que iam do Egito às montanhas da Anatólia. E cada fronteira exigia soldados, governadores, tributos e vigilância constante. As vitórias haviam se tornado tão grandiosas que o império agora dependia delas para existir. A glória, antes um ideal espiritual, transformou-se em obrigação política. Os sucessores de Assurbanipal herdaram um trono reluzente, mas instável. Tentaram reproduzir a imagem divina dos grandes reis, mantendo as cerimônias, os relevos e a retórica da invencibilidade. Mas o mundo ao redor já começava a mudar. Povos conquistados se revoltavam, aliados se afastavam, rotas comerciais se tornavam inseguras. As antigas campanhas de expansão deram lugar a expedições defensivas, desgastantes e intermináveis. O império que antes atacava para engrandecer-se passou a lutar apenas para não desmoronar. A estrutura administrativa, tão centralizada, começou a se sufocar sob seu próprio peso. Governadores locais abusavam do poder. Exércitos ficavam meses longe da capital e o tributo das províncias já não cobria o custo das guerras. O medo, que antes era o cimento do império, começou a se voltar contra ele. Povos dominados não viam mais os assírios como deuses invencíveis, mas como tiranos exaustos. E quando o terror deixa de impressionar, ele se torna um convite à revolta. Mesmo diante desse colapso gradual, a retórica da glória não mudou. Os reis continuavam a se proclamar reis dos quatro cantos da terra, mesmo enquanto perdiam fronteiras inteiras. A propaganda insistia em mostrar vitórias, mas os relevos começavam a repetir cenas antigas, as mesmas caçadas, as mesmas marchas, as mesmas punições. O império falava de eternidade, mas já vivia de lembranças. O esplendor transformara-se em máscara. Por trás dela havia apenas a angústia de desaparecer. Essa contradição corroía o próprio sentido da glória. O que antes significava comunhão com o divino, agora era apenas um mecanismo de sobrevivência.
As guerras não eram mais celebrações da vontade de Assur, e sim tentativas desesperadas de provar que o Deus ainda favorecia o império. Cada vitória era breve, quase melancólica, uma pausa momentânea antes da próxima ameaça. O rei ainda se apresentava como o escolhido dos deuses, mas o silêncio das divindades tornava-se ensurdecedor. A grandiosidade material, que havia sido símbolo de ordem, começou a ruir fisicamente. Palácios outrora esplêndidos foram abandonados, muralhas ficaram sem reparos, templos perderam oferendas. O ouro das campanhas passadas se esvaiu, e o orgulho de Nínive começou a se tornar lembrança. Os cronistas ainda escreviam sobre reis heróicos, mas suas palavras pareciam ecoar num vazio crescente. O império, outrora movido pela fé no destino, agora era movido pelo medo do fim. Havia também um desgaste mais profundo, o cansaço espiritual de um povo que havia transformado a guerra em sua única razão de ser. As gerações que nasceram sob o domínio assírio não conheciam outra forma de vida. A glória, que um dia fora a promessa de eternidade, se reduziu a um hábito: lutar, vencer, dominar e repetir. Cada vitória era uma cópia da anterior, cada conquista um espelho do passado. O império já não avançava por inspiração, mas por inércia. Esse esgotamento interno foi acompanhado de um isolamento crescente. O orgulho assírio, tão absoluto, impedia qualquer aliança duradoura. Cercados por inimigos que os odiavam e temidos por povos que sonhavam com vingança, os assírios se tornaram prisioneiros do próprio prestígio. A glória, que havia sido sua maior força, agora era sua prisão. A imagem do rei como reflexo dos deuses começou a perder sentido num mundo que desmoronava. A fé em Assur, antes símbolo de unidade, passou a ser invocada em meio à desesperança. Assim, o império que havia se erguido pela crença de que era eterno começou a definhar pela mesma crença. A glória que sustentava sua identidade se tornou seu fardo mais pesado. O que era antes sinônimo de poder divino transformou-se em sobrevivência terrena. Um império que lutava não para ser lembrado, mas para não desaparecer completamente. O brilho das coroas, o som das trombetas, os relevos triunfais. Tudo isso continuava, mas já não escondia o vazio que crescia por dentro. O que restava da glória era apenas o eco de um passado que o presente não conseguia mais sustentar. E enquanto os reis ainda gravavam nas pedras os feitos de guerras que mal venciam, o império assírio caminhava lentamente para seu próprio crepúsculo, brilhando intensamente até o último instante, como uma estrela que, ao morrer, ainda insiste em iluminar o escuro que a consome. A queda do Império Assírio foi tão espetacular quanto seu auge. O mesmo fogo que havia alimentado séculos de conquistas acabou consumindo a própria estrutura do poder. No fim do século VII a.C., o império que parecia invencível começou a se desfazer como uma muralha rachada. As províncias se revoltavam, as cidades se isolavam, os generais lutavam entre si. E do lado de fora, os povos que por gerações haviam vivido sob o terror assírio começaram a se unir. Era como se todo o medo acumulado do mundo tivesse decidido, de uma vez por todas, cobrar seu preço. Babilônios, medos, persas e até antigos aliados formaram uma coalizão improvável. Cada exército trazia consigo não apenas armas, mas uma herança de ódio. A visão dos estandartes inimigos, marchando contra o norte, era o presságio de um castigo cósmico. Os próprios cronistas da época, mesmo estrangeiros, descrevem a ruína assíria com uma mistura de espanto e alívio. Era como se o mundo inteiro assistisse à queda de um deus. A glória, que por séculos havia sustentado o império, agora se voltava contra ele. Quanto mais alto os assírios haviam subido, mais inevitável seria a queda. O cerco de Nínive, em 612 a.C., foi o clímax desse drama. A cidade, orgulho de Assurbanipal,
A capital dos palácios sem rival tornou-se o palco do fim. Os inimigos se aproximaram como uma maré inevitável. As muralhas que haviam resistido a tantos ataques ruíram sob o peso das máquinas de guerra e das traições internas. Os rios transbordaram e as águas que antes davam vida à cidade agora a inundavam. Os relatos contam que os templos foram saqueados, os palácios incendiados e os tesouros lançados às chamas. O fogo que devorou Nínive não destruiu apenas uma cidade. Ele consumiu um símbolo, a própria ideia de glória eterna. As ruínas falam mais alto que qualquer crônica. Onde antes havia relevos, mostrando reis esmagando inimigos, restaram apenas fragmentos carbonizados. Onde estavam os corredores repletos de leões, talhados em pedra, só ficaram montes de cinzas e pó. Os nomes dos reis, outrora gravados para a eternidade, foram apagados pelas chamas e pelo tempo. A grandeza, que os assírios acreditavam imortal, foi reduzida à poeira do solo que antes dominavam. Cada pedra queimada era uma ironia silenciosa. O império que buscava a eternidade pela força havia encontrado o esquecimento pela destruição. A queda de Nínive foi mais do que um evento histórico. Foi um símbolo universal da fragilidade humana. A cidade que representava o poder absoluto tornou-se uma lembrança de que nada resiste à passagem do tempo. Os inimigos que antes tremiam ao ouvir o nome dos assírios agora caminhavam sobre suas ruínas. O terror que haviam semeado retornou como vingança. A glória que prometia a eternidade revelou-se apenas uma forma refinada de ilusão. O império, que buscava ser lembrado pela sua força divina, acabou lembrado pela sua ruína humana. É possível imaginar o silêncio que ficou depois da destruição. Os tambores da guerra cessaram, as vozes dos escribas se calaram, os templos deixaram de ecoar orações. As mesmas pedras que haviam testemunhado as cerimônias de coroação agora assistiam à desolação. O vento que soprava sobre as ruínas parecia carregar o lamento de uma civilização que acreditou poder vencer o tempo. E o tempo, paciente e impiedoso, apenas observou, apagando tudo o que era vaidade e orgulho. A destruição de Nínive também marcou o fim de uma era espiritual. O deus Assur, que havia sido o centro da cosmovisão assíria, desapareceu junto com seu povo. Sem templos, sem sacerdotes, sem oferendas, a divindade foi esquecida. O império que se dizia escolhido pelos deuses agora jazia sem que nenhum deus viesse em seu socorro. Essa ausência de intervenção divina foi, talvez, o golpe mais profundo na ideia de glória. O silêncio das divindades diante da ruína mostrava que até o sagrado se curva diante do esquecimento. Com o passar dos séculos, as ruínas de Nínive foram engolidas pela terra. Por muito tempo, ninguém sabia onde ficava a lendária capital assíria. Sua lembrança sobreviveu apenas em fragmentos de textos e em lendas que descreviam sua queda como punição pela arrogância. Quando arqueólogos modernos redescobriram o local, encontraram as mesmas pedras queimadas que os antigos cronistas haviam descrito. Entre os destroços, relevos rachados ainda mostravam cenas de glória. Reis triunfantes, inimigos derrotados, leões mortos. Mas agora, essas imagens pareciam carregar outro sentido. Não mais celebrações de vitória, e sim epitáfios de um império que acreditou ser eterno. Os assírios haviam tentado alcançar a imortalidade pela força, e de certo modo conseguiram. Mas não da forma que esperavam. Foram lembrados não pela glória que proclamaram, mas pela tragédia que viveram. Sua história se tornou advertência. Toda ambição que se confunde com eternidade está destinada a se despedaçar. A glória que nasce da violência não sobrevive ao tempo. Ela se transforma em ruína, em lição, em eco distante. Assim,
O império que um dia quis ser o reflexo da ordem divina terminou como um espelho quebrado da condição humana. Nínive, a cidade que desafiou o tempo, foi vencida por ele. E na poeira que restou a antiga promessa de eternidade, se desfez, revelando o que sempre esteve por trás da glória assíria, o medo do esquecimento, o mesmo medo que, ao tentar ser vencido pela força, acabou criando sua própria destruição. O legado dos assírios não terminou com a queda de Nínive. Ele sobreviveu invisível nas veias da história. A mentalidade que moveu seus reis, a crença de que a glória nasce da conquista, de que o poder é a medida da grandeza, atravessou os séculos e renasceu sob 1000 formas diferentes. Quando Roma ergueu seus arcos triunfais, quando generais medievais marcharam sob cruzes reluzentes, quando impérios modernos navegaram mares em busca de domínios e riquezas, havia ali algo do espírito assírio, a certeza de que ser lembrado é vencer a morte. A glória, essa antiga chama acesa nas margens do Tigre, nunca deixou de arder. Apenas mudou de corpo. Os romanos herdaram diretamente essa obsessão. Suas legiões, suas estradas, seus monumentos dedicados à vitória eram ecos diretos da estética assíria da dominação. O imperador, assim como o rei de Nínive, era visto como o escolhido dos deuses, o guardião da ordem do mundo. Cada triunfo era não apenas uma vitória militar, mas uma prova do favor divino. A glória era o cimento que unia religião e política, fé e poder. E quando Roma caiu, essa ideia não desapareceu, apenas mudou de linguagem. As cruzadas, séculos depois, transformaram a conquista em missão espiritual. O antigo deus Assur havia dado lugar ao deus cristão, mas a lógica era a mesma. Expandir a fé era expandir o império, e morrer por ele era alcançar a imortalidade. Com o passar dos milênios, a noção de glória foi se sofisticando, mas não perdeu sua essência. Os impérios coloniais da era moderna também se viam como portadores de uma missão divina ou civilizadora. A conquista de territórios distantes era justificada com o mesmo discurso que os assírios já usavam: levar ordem ao caos, luz às trevas, progresso aos bárbaros. Por trás dessas palavras havia o mesmo impulso ancestral, o desejo de deixar uma marca que o tempo não apagasse. A glória assíria, portanto, não morreu sob as cinzas de Nínive. Ela se disfarçou de cruz, de bandeira, de coroa. Mesmo nas eras em que os impérios deixaram de ser de pedra e espada, a mentalidade permaneceu. Hoje a glória não se mede mais em territórios conquistados, mas em poder, fama, influência. Os palácios de Nínive deram lugar a arranha-céus e plataformas digitais, mas a busca é a mesma: ser visto, ser lembrado, ser temido. A imagem, que para os assírios era esculpida em pedra, agora é moldada em pixels. O rei que caçava leões diante de seus súditos se transformou no líder que exibe vitórias simbólicas diante das câmeras. E nós, herdeiros dessa tradição milenar, continuamos a acreditar que a glória pode nos livrar do esquecimento. Mas o que é, afinal, essa glória? Se olharmos de perto, veremos que ela é uma forma de negação, uma tentativa de vencer o silêncio da morte com o barulho da fama. Os assírios, como tantos outros depois deles, buscavam construir algo que o tempo não pudesse destruir. Palácios, relevos, inscrições, tudo era uma aposta contra o esquecimento. Só que o tempo, paciente como sempre, venceu e continuará vencendo. A glória, por mais brilhante que pareça, é sempre feita de pó, mas é justamente por isso que ela é tão humana, porque nasce do medo. A glória assíria revela algo profundo sobre nós. Ela mostra que toda civilização, em algum momento, tenta transformar o medo da morte em monumento. Tentamos congelar o instante, gravar o nome, fixar o rosto, e chamamos isso de eternidade.
Os assírios fizeram isso com pedra e sangue. Nós fazemos com tecnologia e memória digital. E talvez o resultado seja o mesmo. Um registro que um dia será esquecido. Uma ruína que o vento do futuro cobrirá. A diferença está apenas na forma. O impulso é idêntico. Há uma beleza melancólica nesse ciclo. Cada império acredita ser o último, o mais grandioso, o que finalmente vencerá o tempo. E cada um, inevitavelmente, se desfaz. Mas, paradoxalmente, é essa sucessão de glórias efêmeras que mantém viva a história humana. A ruína de Nínive não foi o fim da glória, foi o início de sua eternidade simbólica. Porque enquanto houver quem conte sua queda, os assírios ainda existirão, não como conquistadores, mas como reflexo. Eles nos lembram que toda busca por imortalidade é, no fundo, uma confissão de mortalidade, que o desejo de ser lembrado é a sombra do medo de desaparecer, e que talvez a verdadeira glória não esteja em erguer impérios, mas em compreender que nenhum deles dura. Os assírios tentaram gravar seus nomes nas pedras, nós tentamos gravá-los nas nuvens digitais. Ambos buscamos o mesmo, resistir à poeira, mas a poeira sempre vence. E ainda assim, continuamos tentando. Essa é a herança mais duradoura dos assírios, o impulso humano de se erguer contra o esquecimento, mesmo sabendo que é impossível vencê-lo. A glória, afinal, é uma chama que brilha justamente porque sabe que vai se apagar. E quando olhamos para as ruínas de Nínive, talvez não vejamos apenas o fim de um império, mas o espelho de todas as civilizações, inclusive a nossa. Porque enquanto houver homens e mulheres que buscam deixar algo que dure, a voz assíria ainda ecoará no fundo da história, sussurrando entre o pó e o vento a mesma promessa e o mesmo aviso. Sede gloriosos, se puderdes. Mas lembrai-vos, o tempo, esse Deus invisível, sempre vence.